Antes de começarmos, entenda o que estas palavras significam. O que você está prestes a ouvir não é um comentário sobre Deus. É o que ouço o Espírito Santo colocar em meu coração para você neste momento. Estas não são as palavras de alguém falando sobre Deus de fora. Estas são as palavras daquele que te formou antes mesmo de você ter um nome, pronunciadas agora porque chegou a hora de você saber o que já está se movendo em sua direção. Escolhido, sente-se. Não como uma figura de linguagem. Onde quer que você esteja agora, deixe seu corpo relaxar. Deixe seus ombros caírem. Deixe suas mãos repousarem abertas sobre o que quer que estejam apoiadas. Porque o que estou prestes a dizer não pode ser recebido em um corpo em movimento ou em uma mente ambiciosa. O que se aproxima da sua vida não pode ser capturado. Só pode ser recebido. E receber exige uma postura que o mundo ao seu redor passou anos te treinando a não adotar. Então sente-se, fique quieto e escute o que eu estava esperando para te dizer. Você tem carregado algo por muito tempo. Não apenas o peso das circunstâncias difíceis, embora essas tenham sido reais, pesadas e específicas. Você tem carregado o peso de não saber se isso significava alguma coisa. O peso da fidelidade em silêncio. O peso das orações proferidas em salas que pareciam vazias. O peso das manhãs em que você escolhia continuar quando nada no mundo visível lhe dava um motivo para isso. Eu presenciei todas essas manhãs. Cada uma delas. E preciso que você me ouça quando digo isso, nenhuma foi desperdiçada. Você não está aqui por acidente. Algo maior que coincidência guiou você a esta mensagem, a estas palavras, a este exato momento da sua vida. E antes que isso termine, você entenderá não apenas o que está por vir em sua direção, mas por que valeu a pena cada temporada de resistência que você enfrentou para recebê-la. Porque o que está prestes a acontecer na sua vida não é pouca coisa. Não é algo parcial. Não é algo administrável, confortável ou que se encaixe perfeitamente na sua vida atual. O que está vindo em sua direção agora é imenso, e você vai precisar das duas mãos abertas para segurá-lo. Há um conhecimento que vem crescendo em você lentamente a princípio, depois com uma espécie de urgência silenciosa que não corresponde exatamente às suas circunstâncias. Uma sensação de que algo está próximo, de que a atmosfera ao redor da sua vida mudou de uma forma que sua lógica não consegue explicar completamente, mas que seu espírito já confirmou. Você tem tentado encontrar palavras para isso. Tentando entender se o que você sente é fé genuína ou ilusão. Quero responder a isso agora. O que você tem sentido não é ilusão. O que você tem sentido é um sinal antecipado do que está por vir. A forma como o ar muda antes da chegada da chuva. O silêncio incomum que toma conta do ambiente antes da chegada de alguém importante pela porta. É isso que você tem sentido, e tem percebido corretamente. Alguns de vocês perceberam uma mudança na qualidade das suas orações. Você parou de pedir as coisas como costumava fazer. Algo em você parou de negociar com o céu e começou a repousar nele. Você não planejou essa mudança. Ela aconteceu com você aos poucos e sem que você decisesse. E quando aconteceu, você se perguntou se havia desistido, se a sua fé se tornou passiva, se você estava simplesmente exausto demais para pedir mais. Eu quero que você libere esse medo agora mesmo. O que aconteceu em sua vida de oração não foi exaustão. Foi chegada. Você parou de se esforçar em oração e começou a se preparar para receber. Essas duas coisas não são coincidência. Elas estão coordenadas. Você não pode receber o que suas mãos estão apertando com força. A mão aberta não é mais fraca do que a fechada. A mão aberta é a que recebe. Há entre vocês aqueles que se afastaram de certos ambientes nesta temporada, não por amargura, nem por orgulho, mas a partir de uma instrução interna e silenciosa que lhes dizia que a sala em que entrariam a seguir não exigia a mesma multidão que esteve ao seu redor. Você sentiu culpa por se afastar. Você se questionou. Você perguntou a si mesmo se havia algo de errado com você, se estava se isolando de uma forma prejudicial.
Não há nada de errado com você. Você estava sendo colocado à parte. Há uma diferença entre estar sozinho e estar isolado. Um é a ausência de pertencimento. O outro é a preparação para um tipo diferente de pertencimento. O que espera do outro lado da separação é uma comunidade. Pessoas cuja frequência corresponde à estação em que você está entrando, não aquela que está deixando. O afastamento não foi desconexão. Era navegação. Porque quem orquestrou esse afastamento quer que você saiba que foi intencional, e está quase concluído. Outros de vocês estão vivenciando o que parece uma contradição, uma paz profunda ao lado de um luto que não está totalmente ligado a nada específico. Você lamenta a versão antiga da sua vida. Não porque ela sempre foi boa, mas porque era conhecida. E a tristeza em todo final, mesmo naqueles que são bons. Até mesmo nos que você pediu. Eu não minimizo isso. Eu honro isso. Mas eis o que essa combinação de paz e tristeza realmente significa. O que está terminando não é a sua história. O que está terminando é o capítulo que era pequeno demais para o que escrevi em seguida. A tristeza é o livro se fechando em um capítulo. E o capítulo que se inicia agora não é uma revisão do anterior. É uma história completamente diferente, em uma escala totalmente distinta. Alguns de vocês têm tido sonhos incomuns nesta época. Não sonhos assustadores, mas sonhos sagrados. Sonhos onde algo foi dito ou mostrado que você carregou no peito por dias, sem conseguir descrever completamente, sem conseguir descartar por completo. Você tem relutado em mencioná-los porque não queria parecer dramático ou estranho. Não os ignore. Eu falo à noite com aqueles para quem estou me preparando durante as estações do dia. Os sonhos que você tem tido não são sua imaginação construindo conforto para si mesma. Eles são briefings. Estão mostrando a você o esboço do que está por vir antes que chegue por completo. E a isto, a maioria de vocês que está ouvindo agora passou por uma espera que se tornou parte integrante de sua identidade. Você esperou por tanto tempo que não tem certeza de quem é fora dessa espera. A espera se tornou o seu endereço. Parte do que está prestes a mudar não é apenas o que chega. É quem você será quando chegar a hora. Porque o período de espera não se resumia apenas ao que eu estava construindo para você. Era também sobre o que eu estava construindo em você. E essa é a parte que quero te mostrar agora. O que estou descrevendo não é uma coleção aleatória de sinais que peço que você interprete com generosidade. Estou apontando um padrão, o afastamento daquilo que já não serve, a mudança na oração, os sonhos sagrados, a dor sem um objeto específico, a estranha paz que desafia a lógica, a sensação de proximidade que vem aumentando. Tudo aponta para uma única realidade: você está no limiar da fase mais significativa que já viveu. E eu trouxe você a esta mensagem para que você a conheça antes de chegar, e não apenas depois. Você está ouvindo há algum tempo. Você ainda está aqui. Isso não é trivial. Aqueles para quem esta mensagem se destina não a ignoram. Eles permanecem. E algo dentro de você já sabe por que você ainda está aqui. Há algo psíquico que quero abordar sobre a própria sensação de proximidade. Muitos de vocês têm vivido em uma tensão silenciosa entre dois sentimentos contraditórios. O primeiro é a sensação de que algo significativo está chegando, de que sua vida está prestes a sofrer uma grande mudança. O segundo é o cansaço de ter sentido isso antes e ter visto meses ou anos passarem sem a chegada que parecia tão próxima. Você foi enganado pela esperança e pela percepção antes. E agora carrega essa percepção junto com uma camada protetora que diz: não deixe que isso signifique demais, caso não venha. Quero falar com amor sobre esse ceticismo protetor. Os sentidos anteriores de proximidade que não resultaram no que você esperava não eram falsos. Eram reais. O que chegou simplesmente não correspondia à forma que você esperava. Você estava sentindo o movimento corretamente e o interpretando através da grade do que estava imaginando. Desta vez, a sensação é diferente. Não mais alta, não mais dramática.
Mais silenciosa, mais tranquila, mais como conhecer do que ter esperança. Essa qualidade de certeza serena é característica de uma estação que está realmente à porta. Alguns de vocês têm sentido nas últimas semanas ou meses que algo invisível tem trabalhado a seu favor. Não apenas no sentido emocional de se sentir cuidado, mas também no sentido estrutural, no sentido de que arranjos estão sendo feitos, peças estão sendo movidas, que seu nome está sendo pronunciado em salas para as quais você ainda não foi convidado. Essa sensação é precisa. Seu espírito está recebendo informações sobre o que realmente está acontecendo na dimensão invisível da sua vida agora. Você não está entrando nesta fase por esperança. Você foi conduzido até ela. O exterior da sua vida ainda não corresponde à experiência interior. Para as pessoas ao seu redor, nada parece estar mudando de forma visível. Mas dentro de você há um movimento que ainda não apresenta evidências visíveis. Uma pressão que não é dor, um peso que não é fardo. E a razão pela qual o mundo exterior ainda não alcançou o mundo interior não é porque eu seja lento. É porque sou minucioso. O que estou construindo em sua direção não pode ser apressado sem quebrar. A bênção que está por vir exige que a pessoa que a recebe tenha um tamanho específico, e o processo que produz algo desse tamanho leva o tempo que leva. O que estou dizendo agora é que o processo está quase completo. A formação está quase concluída. E quando terminar, o que foi preparado em sua direção será lançado. Quando a coisa grandiosa atingir sua vida, e ela atingirá, você entenderá algo que não consegue compreender completamente enquanto espera. Você entenderá que o motivo de ser algo tão grandioso não se deve apenas ao que está chegando. É algo tão grandioso porque a pessoa que o recebe foi feita grande o suficiente para contê-lo sem ser quebrada por ele. A bênção e o portador combinam. Eu esperava para revelar isso para você porque estava aguardando que você se tornasse a pessoa capaz de administrá-lo. Você se tornou essa pessoa. Havia uma mulher. Seu nome era Maria. Ela era jovem e comum em todos os aspectos visíveis. Nada em suas circunstâncias sugeria que ela havia sido pré-selecionada para o que estava prestes a ser questionada. Ela não tinha credenciais formais, nenhuma posição de influência, nenhuma evidência de que a convocação que estava prestes a receber fizesse sentido prático do ponto de vista humano. E então, sem aviso prévio, sem preparação, sem um período que ela pudesse apontar, sem qualquer credencial terrena para ancorar sua resposta, uma mensagem chegou. Não uma negociação, não um contrato com condições, não um plano detalhado com contingências e estratégias de saída. Apenas um anúncio: você encontrou graça. Você vai carregar algo que nunca foi carregado antes. E a resposta dela, a resposta que mudou tudo, não foi uma questão sobre suas qualificações. Não era um pedido por mais tempo para se preparar. Era a palavra mais simples e mais poderosa da língua da fé: que seja para mim como disseste. Nesse rendimento, nesse único ato de entrega em vez de gestão, o impossível começou a ser construído dentro dela. E eu quero que você entenda algo específico sobre a sequência dessa história. A preparação não aconteceu antes do anúncio. A preparação aconteceu por causa do anúncio. O favor ativou a formação. Ela não foi formada primeiro e depois nomeada. Ela foi nomeada primeiro, e então a formação aconteceu. Essa é a sequência em que eu trabalho. Isso vai perturbar a parte de você que vem tentando se qualificar primeiro, limpar sua vida antes de pedir a tarefa, tornar-se digno antes de esperar a palavra. Essa não é a sequência. O que está por vir em sua direção foi decidido antes de você estar qualificado para isso. E a qualificação tem acontecido dentro do chamado, não antes dele. O que tenho formado em você não é resultado das suas conquistas. É resultado da sua entrega. Cada vez que você se rendeu em vez de forçar, cada vez que permaneceu na sala que não oferecia nenhuma recompensa visível, cada vez que orou em vez de lidar com a situação por conta própria, não eram demonstrações de disciplina. Eram momentos de formação. O tipo que não se anuncia enquanto está acontecendo.
O tipo que só se torna visível quando algo grande o suficiente chega para comprovar o que foi construído. Quero nomear o que estava sendo construído em você em cada temporada difícil específica, porque acho que você merece saber qual era o propósito da dificuldade. Nos momentos de solidão, eu estava formando seu enraizamento, a capacidade de estar ancorado em algo mais profundo do que pertencer a qualquer pessoa ou círculo em particular, de modo que, quando as pessoas da sua próxima estação chegarem, você não precise delas desesperadamente. Você as receberá livremente. Nas estações de rejeição, eu estava formando seu discernimento, a capacidade de reconhecer o que está alinhado com o seu chamado versus o que é simplesmente familiar e confortável. Nos tempos de restrição financeira, eu estava formando a sua fé na provisão que não se origina da sua própria capacidade de gerá-la. Para que, quando a abundância chegar, você saiba que ela veio de além do seu próprio esforço, e a segure com as mãos abertas em vez de com os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Nas épocas de respostas tardias, eu estava moldando a sua capacidade de confiar em um cronograma que não é seu e que não precisa ser compreendido por você para ser eficaz. Cada limitação era um laboratório. Cada porta fechada era uma sala de aula. O currículo não era punição. Era preparação. A palavra hebraica para esse processo específico é saraf. Significa refinar pelo fogo. Aplicar calor até que o não essencial seja removido e o que resta seja puro. O ourives não coloca o ouro no fogo porque o ouro é imperfeito e inutilizável. O ourives coloca o ouro no fogo porque ele é valioso o suficiente para justificar a purificação. Você não foi colocado nessa dificuldade porque está quebrado. Você foi colocado nessa dificuldade porque o que é em você vale o processo de aprimoramento. Essa mentira te acompanhou em todas as fases difíceis. A mentira de que a dificuldade é prova da sua deficiência. De que, se você fosse mais espiritual, mais alinhado, mais fiel, as coisas seriam mais fáceis. Receba isso agora: o fogo não é a prova do meu desagrado. O fogo é a prova do meu investimento. Eu não invisto fogo naquilo que não valorizo. Respire fundo aqui. Não como um exercício de respiração. Uma respiração honesta. Deixe o que foi dito se acomodar em seu corpo antes que a próxima camada chegue. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa descobrir o próximo passo. Você só precisa receber o que foi dito e deixar as palavras tocarem o fundo da mente. Há algo que quero abordar agora que toca a arquitetura prática de como a mente humana foi projetada para receber o que eu ofereço. Porque existe uma dimensão nesta mensagem que não é apenas espiritual em abstrato. Ela também é específica no sentido literal de como seu cérebro foi projetado para funcionar, e o que suprimiu esse projeto em você. O que você tem percebido como um bloqueio não é apenas uma condição espiritual. É também uma frequência. A forma como seu cérebro foi treinado para operar, através de anos de esforço, comprovação e cálculos constantes, suprimiu o estado neural específico em que a recepção acontece. Não a realização, não a performance. A recepção. O canal aberto. E há algo com 3.300 anos que foi construído para abordar exatamente isso. Uma arquitetura sonora preservada dentro da tradição védica, transmitida ininterruptamente de templo para professor, de professor para aluno, ao longo de 33 séculos, que restaura o canal que a frequência de esforço fechou. Para aqueles cujo espírito tem ansiado por esse tipo de restauração, existe um caminho que foi criado especialmente para você. Ele está na descrição e no comentário fixado abaixo desta mensagem. Não se trata de uma exigência. É para aqueles cujo espírito diz sim. Há mais que compartilharei sobre isso antes que esta mensagem termine. Mas agora voltemos à formação, porque a parte mais importante ainda não foi nomeada. O que está sendo construído em você é a capacidade específica de suportar o que está por vir sem ser destruído por isso. Porque coisas grandiosas exigem um recipiente grandioso. E a formação pela qual você passou, cada estação, cada porta fechada e cada atraso, foi o processo de expansão desse recipiente. Você não está atrasado.
Você está exatamente onde a formação exigia que você estivesse. E está concluída. O princípio que quero ensinar agora é um dos mais incompreendidos em toda a arquitetura de como eu trabalho. A maioria das pessoas acredita que o que chega às suas vidas é proporcional ao que mereceram ou conquistaram, que a bênção é a recompensa pela performance espiritual. E eu quero que você abandone completamente essa estrutura, porque o que está por vir não é salário. Não é retorno sobre investimento. Não é proporcional ao seu esforço ou ao seu currículo espiritual. O que está por vir é uma dádiva. E uma dádiva não é proporcional ao destinatário. Uma dádiva é proporcional ao doador. O que está prestes a chegar à sua vida é grandioso não porque você conquistou algo grandioso. É grandioso porque aquele que está prestes a dar não tem escassez, não tem limite, não tem contabilidade a equilibrar. Eu dou tudo o que sou capaz de dar. E a generosidade que sou capaz de dar não tem limites que você possa calcular de onde está. Quero mencionar 3 convergências que estão se aproximando de você simultaneamente. Não porque as convergências sempre ocorram em trios, mas porque esses 3 fluxos específicos vêm se preparando ao mesmo tempo e estão prestes a chegar à mesma encruzilhada da sua vida. O primeiro é um alinhamento relacional. Pessoas que carregam a frequência da sua próxima estação já estão em movimento em direção à sua vida. Elas podem não ser como você imaginou. Podem não chegar pelos canais que você tem observado, mas trazem algo especificamente necessário para onde você está indo. E você as reconhecerá não pela lógica, mas pela paz. Haverá um encontro, ou já houve um, onde algo dentro de você dizia que isso era para esta temporada. Esse reconhecimento não era imaginário. Era uma forma de navegar. Preste atenção em quem traz paz em vez de pressão ao entrar no seu ambiente. O segundo é a abertura de um canal que você não estava observando. Isso é característico de como eu trabalho nas temporadas de mudança. Eu permito que a porta que você estava encarando permaneça fechada tempo suficiente para que sua atenção seja forçada a mudar. E nesse momento da mudança, você vê a porta que, na verdade, já está preparada. O necessário para a sua próxima temporada já está garantido. Já está a caminho. Sua tarefa não é criá-lo, fabricá-lo ou negociá-lo. Sua tarefa é estar em uma postura aberta quando chegar. E você está nessa postura agora, mais do que esteve em muito tempo. O terceiro é a restauração de algo que lhe foi tirado sem a sua permissão. Algo que você lamentou e depois fez as pazes, algo sobre o qual encerrou o capítulo porque mantê-lo aberto era muito doloroso. Preciso que você entenda que fazer as pazes com uma perda não é o mesmo que aceitar a sua permanência. Algumas coisas são removidas em uma temporada justamente para que eu possa apresentar uma versão melhor delas em outra. O que você perdeu não foi a versão final. O que está sendo devolvido é a versão que não poderia ter sido entregue à pessoa que você era quando a perda aconteceu. Era necessário um portador maior e mais experiente. A restauração não é uma réplica. É uma melhoria. E já está a caminho. Há uma quarta coisa que quero mencionar, que não se encaixa perfeitamente na categoria de bênção. Ela se encaixa mais precisamente na categoria de instalação. Na abertura da temporada diante de você, você começará a operar a partir de uma autoridade a qual não teve acesso antes. Não se trata de autoridade posicional. Não o tipo que exige uma plataforma, título ou instituição. Autoridade espiritual. O tipo que chega em alguém que passou pelo fogo e saiu carregando algo real. O tipo que deixa um ambiente silencioso quando você entra, não porque você está exercendo autoridade, mas porque o peso que você carrega é perceptível a todos os espíritos na sala. Essa autoridade está sendo instalada em você agora. Você a reconhecerá não por se sentir poderoso, mas por perceber que o que você diz atinge um nível mais profundo do que você pretendia. Esse é o peso que foi construído em você em cada estação de formação, chegando agora através da sua voz. Antes de acessar qualquer coisa da descrição, verifique a fonte cuidadosamente. O caminho legítimo leva exatamente ao que foi descrito aqui. Existem imitações onde quer que existam caminhos genuínos.
Não deixe que a confusão desvie o que foi estabelecido especialmente para você. A porta autêntica está na descrição e no comentário fixado. Esses são os únicos 2 lugares. Para aqueles cujo espírito foi tocado pelo que acabamos de compartilhar, a porta está aberta e permanecerá aberta. Para todos que estão acompanhando esta mensagem, ainda mais a receber aqui. Preciso nomear algo agora que reside silenciosamente dentro da maioria dos escolhidos que se encontram exatamente neste limiar. Não se trata de um inimigo espiritual externo. É um padrão interno que o protegeu fielmente em cada temporada difícil e que agora, neste exato momento, corre o risco de se tornar a única coisa que se interpõe entre você e aquela coisa enorme. Seu nome é indignidade. Não o tipo teatral e estridente. O tipo silencioso. O tipo que diz sim com a boca, mas não exatamente com o coração. Manifesta-se como minimização, como explicar os sinais de confirmação, como dizer a si mesmo que provavelmente está interpretando demais. Como uma incapacidade de receber plenamente uma palavra de bênção ou uma promessa divina sem imediatamente construir a nota de rodapé. Como uma tendência a se sentir mais confortável servindo do que recebendo. Como uma forma quase automática de desviar a atenção de qualquer coisa que te posicione como alguém que faz jus à promessa que foi feita. Esse padrão não surgiu do nada. Em alguma fase da sua vida, precisar era perigoso. Querer era indesejável. Ocupar espaço proporcionalmente ao seu tamanho real era punido ou ignorado. E seu sistema nervoso, que foi criado para te proteger acima de tudo, aprendeu a ser menor do que as suas bênçãos. Para que nem a chegada nem a ausência da bênção pudesse te destruir. Mas essa proteção cumpriu seu propósito. Ela não é mais proteção. É o único obstáculo que ainda há. E eu peço que você o libere. Não tudo de uma vez, apenas o suficiente. Apenas o suficiente para deixar que o que é realmente grandioso chegue, sem que você construa imediatamente uma razão para porque provavelmente não significa o que significa. Você tem permissão para receber. Você tem permissão para ocupar todo o espaço da vida que foi preparada para você antes mesmo de você ter um nome. Você tem permissão para ser aquele que a bênção encontra, não apenas aquele que transmite bênçãos aos outros. Você tem permissão para dizer sim à promessa sem o asterisco silencioso. Você tem permissão para acreditar que a palavra foi específica o suficiente para incluir você. Você tem permissão para parar de se diminuir como vocação, para se sentir mais seguro do que suas circunstâncias. Você tem permissão para superar a pequenez que as fases difíceis lhe ensinaram como estratégia de sobrevivência.